Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Cristiane Maria, da Uniabrat Brasil, e fui convidada a participar desta jornada de naturopatia para o feminino, e estou muito feliz e muito honrada de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com todas vocês sobre a importância do sagrado feminino no sistema familiar. Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês sobre as constelações familiares sistêmicas e também algumas formas de estar resgatando o sagrado feminino nas constelações com os cones terapêuticos também. Então, é uma jornada que um assunto acaba levando ao outro e temos aí uma integração para realmente usufruir bastante deste momento e dessa jornada magnífica que está sendo aí a jornada de naturopatia. Gratidão. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito, sagrado feminino. E aqui nós temos, uma imagem do sagrado feminino, mostrando um pouquinho sobre os arquétipos e sobre a esfera lunar, a parte onde cada fase da lua também está conectada com as fases da mulher. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso também. E o que eu quero que vocês entendam é que o sagrado feminino, ele é uma conexão. E essa conexão, ela tá ligada à fertilidade, ao cuidado, interligado na essência feminina, na espiritualidade, na harmonia, na intuição, na emoção e na criatividade. Tudo isso através do quê? Da nutrição. Ou seja, temos que nutrir a essência feminina. Então, se a gente for pensar na medicina chinesa, um exemplo, a essência feminina, ela tem a essência pré-celestial, que vem das nossas gerações, das nossas mães, e a essência pós-celestial, que é a que a gente nutre através da alimentação, através da espiritualidade, através de uma conexão com cuidados, através do gerir e do nutrir também, de gerar, de gestar. Então tem a ver com a fertilidade. A harmonia traz aí realmente uma sintonia onde a mulher ela consegue realizar muitas atividades em harmonia. Ou seja, ela consegue administrar várias conexões para que realmente tenha o foco em algo principal. Intuição, a mulher por si só já é intuitiva, muito emocional. Tem também o racional, lógico, sempre temos as duas esferas no nosso íntimo, e muito criativa. A mulher, ela tem essa conexão realmente de criar, de procriar, de recriar. Então a criatividade é algo que faz parte, está carimbado ali na mulher, desse sagrado feminino, que já vem também de muitas outras gerações. Então a nutrição, ela interliga com a conexão entre o sagrado feminino, que é a fertilidade, e o cuidado. Então tudo isso faz com que haja essa construção da mulher num todo com o sagrado feminino. A energia feminina. Então eu iniciei falando um pouquinho sobre as fases da lua, E ela tem a ver realmente aí, a energia feminina tem a ver com a ciclicidade da mulher. Então, nós temos aí os setênios, que são a cada 7 anos. Então, quando nasce, aí tem até os 7 anos de idade, até os 14, 21 e assim por diante. Temos aí os nossos setênios. Dentro dos setênios temos cada fase que a mulher está vivenciando. E também temos aí a energia feminina conectada com as fases da lua, a fase lunar. Então nós temos aí lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Um pouquinho mais para frente eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essas questões junto com os arquétipos também.
A outra parte da ciclicidade, além dos setênios, tem a ver com menstruação, a menarca, a menopausa, a TPM, a valorização da intuição, que traz o quê? Um acolhimento pessoal e uma receptividade. Ou seja, a mulher, ela tem essa questão de ser intuitiva, isso já é natural, já faz parte da gente. E muitas não entendem como aguçar um pouco mais essa intuição e até ouvir melhor essa intuição. Então é algo que está dentro de nós, temos essa energia, mas ela muitas vezes está ali quietinha, quiescente e precisa ser o quê? Aflorada para um bem maior. Porque através dela também podemos curar feridas ligadas à nossa ancestralidade, e essa ancestralidade ligada à ancestralidade do lado feminino, ou seja, do lado da mãe materna, né? Então todo o lado materno é a energia que temos aí dentro do nosso DNA energético para trabalhar curas, feridas e por aí vai. E assim resgatar também, né? Rituais ancestrais que as nossas avós, bisavós já faziam para trabalhar ali a energia da mulher, e a espiritualidade feminina, que também é muito ampla. E a espiritualidade tem a ver com os nossos corpos sutis, com o nosso campo áurico, com os nossos chakras, com o que a gente acredita, com a fé religiosa, onde a mulher se sente à vontade para trabalhar essa intimidade energética e espiritual. E agora vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos principais. Então nós temos aí o primeiro arquétipo é a donzela, né? A donzela é a pureza, simboliza a pureza, a inocência, né? A virgem. Ela está voltada para a fase da adolescência, ela traz muito a parte do romantizar e do fantasiar, né? Então é aquela menina que está conhecendo por si só, que ela está despertando a sua feminilidade, a mulher que há dentro dela, aos pouquinhos. Então é a juventude, a curiosidade, né? Nessa época mais ou menos que as meninas acabam tendo a sua primeira menstruação, que é a menarca, né? Algumas delas já começam a iniciar também a fase sexual, e assim, né, tem projetos de vida para serem amadurecidos, tá? Então é o início de jornadas, descobertas, né? Tem o entusiasmo, esse fantasiar todo. E a fase da lua é a fase crescente, ou seja, ela está crescendo, né? Tá evoluindo. Depois nós temos o segundo arquétipo, que é a mãe. Então o próprio nome já diz, né? Aqui abraça tudo, aqui deseja organizar tudo, aqui deseja fazer tudo, que quer cuidar, que quer acolher. Então é a nutrição num todo, seja no gestar um ser ou gerir uma família, né? Criação, é proteção, é amor incondicional. E ela tem a ver com a fase ali da maternidade mesmo, né? Da mulher mais... uma mulher jovem, porém ela está amadurecendo e ela está pronta para gerar. Então é assim que vem a mãe. E ela simboliza, obviamente, a fertilidade, né? O cuidado, a entrega, né? Ela está ali à disposição do outro, dos seus. E a fase lunar é a fase da lua cheia. Então essa também é bem característica, né? A lua cheia significa que está nutrindo para chegar até o final, né? Ou seja, quando chega aquela lua cheia, né? Tem também aí a conexão com o gestar da mãe. Temos agora a feiticeira. A feiticeira, ela é aquela fase da mulher que ela está, ela já foi mãe, ou se ela não foi mãe,
ela tem outros projetos, ela gestou outras situações, não apenas a situação biológica de gestar um filho, de gerar, né, de ter uma gestação propriamente dita, mas ela é poderosa, ela é sábia, ela já não fica naquela situação que ela de repente vá brigar, vá lutar. Ela tem uma conexão assim, às vezes ela tá um pouco mais exacerbada, mas ela tem a calmaria, porque ela tem uma maturidade ali, né? Jovem ainda, mas ela já tem uma maturidade. Então ela já é uma fase que já está formada, ou mora sozinha, ou tem seus ideais, ou viaja, ou tá focada na carreira, ou tem a sua família, mas ela já tem ali praticamente o seu plano arquitetado e também já produzido e está aí seguindo em diante com tudo aquilo que ela projetou, ou que ela ainda espera que aconteça mais coisas importantes na vida, mas que ela já está ali nutrida. Então ela é a fase da mulher ativa, da mulher afetiva, da maturidade. E ela simboliza o quê? Mistério, sedução, criatividade também, autoconhecimento. É uma mulher muito sábia, ela entende sobre o seu corpo, ela entende sobre a sua mente, ela entende sobre o próximo. Então ela é uma conselheira. Por isso que tem essa coisa da feiticeira, né? Sempre tem ali algo que pode resolver uma situação dela própria como a do próximo. E a fase lunar, ela é a minguante. Ela é a minguante justamente porque ela está ali esvaziando para sempre estar sendo nutrida. Então ela é a poção ali, né, da feiticeira. E depois da sequência nós temos a anciã, que a anciã já é uma mulher madura, tá, de mais idade, não necessariamente uma senhorinha, mas também pode chegar aí dentro desse conceito também, vamos colocar aí meia idade, né, para frente, onde ela já vivenciou muitas coisas, ela já presenciou outras e ela agora está numa nova fase. Então essa nova fase tem a ver também com a lua nova, é um novo ciclo e assim vai passando de geração para geração, tá? Então a fase lunar da anciã é a lua nova e ela tem a sabedoria, ela tem a inspiração, ela também tem desapego, né? E é muito, muito espiritualizada, muito conselheira e ela já passou por muitas fases da vida em que ela aprendeu e que ela se renovou, tá? Então, ela simboliza realmente aí fim de ciclos e transição, né? Do renascimento como um todo. Na sequência, nós temos alguns arquétipos complementares. Então, vem a rainha, que é a soberania, é a poderosa, tem a guerreira, que é a luta, é a caça, é a proteção. E nós temos a curadora. A curadora é aquela que olha para dentro de si para ter um passado resolvido, um futuro promissor e um presente acolhedor. Então, a rainha, a guerreira e a curadora estão ali permeadas também dentro dos 4 arquétipos: a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã, né? Todas aí de um passo para o outro, de uma fase lunar para a outra. Então a rainha, a guerreira e a curadora, elas estão ali nas mudanças lunares. E aí a gente percebe quando a gente se sente mais guerreira, quando a gente quer segurar uma situação, ou então quer ir atrás de resolver alguma outra, quando a gente está um pouco mais quietinha, olhando para dentro, se curando, e também quando a gente está ali, né, em posição mesmo de empoderamento, né, onde a gente está ali com a soberania, uma soberania no sentido bom. Vamos adiantando mais um pouquinho.
E qual que é o resgate da mulher na sociedade? Qual é o papel realmente do sagrado feminino na atualidade? O que esse sagrado feminino que tem lá, ó, há muitos anos remotos, né, onde existiam as tendas vermelhas, onde as mulheres se reuniam, onde uma mãe passava conhecimento para outra, era passar de mãe para filho, de vó e assim por diante. A ancestralidade está muito forte, né? Então, o que esse resgate ainda hoje para a mulher moderna, para a mulher que tem aí seus desafios diários, traz? E aí aqui eu vou ler para vocês. Promove consciência feminina e a revalorização de seus papéis, estimulando o ambiente onde o feminino é respeitado e celebrado, propiciando uma mudança cultural que valoriza as vozes femininas e fortalece as famílias. Então, essas vozes femininas aqui, né, que é o interessante desse pequeno parágrafo. As vozes femininas, ou seja, a mulher, muitas vezes, ela foi silenciada, ela foi calada. E hoje nós temos voz. Tem mulher na política, tem mulher policial, tem mulher na medicina. Enfim, a mulher, ela ganhou o seu espaço, ela tem voz. E ela pode ser mulher, ela pode ser mãe, e ela pode ser profissional, e ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, olha só que interessante, a voz feminina traz aí um contexto de um complexo todo, onde reconhecer essa força é vital para essa mulher, porque ela traz equilíbrio, harmonia para ela e também para a família. Então, uma mulher, ela traz essa doçura, ela traz um conhecimento, ela traz também uma calmaria, mas ela, diante de tudo isso, ela tem uma força muito maior, uma potência muito grande, que ela sim tem esse direito de expor, se assim ela desejar. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, essas mulheres lá nos tempos remotos, nem tão remotos assim, no tempo da nossa avó, da bisavó, até mesmo das nossas mães, elas muitas vezes eram silenciadas, eram enfraquecidas diante das suas ideias, diante do respeito mesmo que elas consideravam que foi passado também, né, pelo fator aí da mulher ter esse arcabouço de que a mulher precisa servir. Então ela, por respeito, entre aspas, ela acabava silenciando e ela não tinha a voz que hoje nós temos. E ter voz hoje, tá, não é levantar a bandeira do feminismo, pelo contrário. Nós temos que entender que cada um tem o seu potencial, cada um é importante dentro do sistema, uma parte muito importante dentro do sistema. Então a mulher, ela precisa ocupar o papel de mulher. E ao mesmo tempo que ela é uma mulher, ela tem que ocupar o lugar de mulher, o lugar de mulher no sentido de relação entre homem e mulher, ou outras configurações. Também o papel de mãe, o papel de filha, o papel de esposa, o papel de profissional. Então, são muitas mulheres que têm aí dentro de uma única mulher, e por isso que é tão importante fortalecer essa voz, essas vozes femininas, para que tudo seja mais organizado, mais calmo e também respeitado. Bom, empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino, então aquela famosa pose da Mulher Maravilha, né? Mostrando ali o quanto essa mulher é potente, o quanto ela precisa olhar para dentro de si, entender que ela tem essa potência, que ela pode sim ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, sendo dentro dos limites ali, pensando na questão sistêmica, como eu falei há pouco, tendo ali os seus papéis primordiais. Então, ela sai daquela posição de submissa, né, de subservente, de
de calada, de silenciada, para o quê? Uma era de empoderamento e liderança. Então hoje temos aí muitas mulheres que ocupam papéis que só os homens ocupavam e fazem de forma brilhante. E ainda existe preconceito, ainda existe questões financeiras e etc e tal. Conquista do espaço em diversas áreas, desafiando normas sociais e lutando por igualdade. Então, essa luta, por mais que hoje, né, existam essas mulheres poderosas, né, existam essas mulheres que ocuparam o seu espaço, que buscaram pelo seu espaço, né, que se empoderaram, ainda existe quem quer o quê? Fazer o quê? Calar essa mulher. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós podemos sim ocupar os nossos papéis de forma assim magistral, onde a mulher continua sendo esse poço de doçura, sendo o acolhimento, sendo essa mãe, mas também sendo essa profissional, sendo aquela que tem opinião própria, que é uma formadora também de opinião. Então podemos sim trabalhar aí o nosso empoderamento feminino todos os dias, conosco mesmo, porque existe aí muita autossabotagem, onde a gente se deprime, a gente se coloca para baixo por conta de ideais externos. Então a gente precisa se blindar disso também. O empoderamento feminino não é só para a sociedade, é para nós mesmas. Isso é o mais importante. E com isso, né, o empoderamento feminino ele traz aí o resgate da autenticidade feminina, ou seja, ela se reconhece como uma potência, o autoconhecimento profundo, né, ou seja, ela entende que se ela hoje está em algum padrão repetitivo, ela tem como resgatar e curar isso, né, através de vários sistemas que foram impostos. Então, há como recuperar isso para uma vida melhor. Valorização do corpo e dos ciclos naturais. Então, é se amar, é entender que cada um é um ser único, né? Que eu hoje, com X idade, eu não sou mais a mesma de 20 anos atrás. E que há 20 anos atrás eu estava ocupando outras áreas da minha vida pessoal, da minha vida social, e que hoje eu tenho outras situações para serem reconhecidas, para serem acolhidas até por mim. O meu corpo já não é mais o mesmo, mas ele me sustenta até hoje. Eu tô aqui, eu tô bem, eu tô com saúde, e se eu não estiver com saúde, eu tenho como recorrer, eu tenho como ir atrás, eu tenho como me cuidar. Então, essa valorização do corpo, ela é do corpo físico e do corpo íntegro também. Corpo mental, corpo astral, tudo isso, né? São ciclos naturais da vida. E ciclos é isso mesmo. Começa um, caminha, fecha o ciclo. Começa um, caminha, fecha o ciclo. E assim tem que ser. E assim a gente precisa entender, não é aceitar, não diria aceitar, mas entender que somos mulheres, muitas mulheres, durante muitos anos da nossa vida. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas que precisamos celebrar cada mulher que está nascendo dentro de nós mesmas. Curar as feridas ancestrais, os traumas coletivos, né? Então isso também eu já comentei um pouquinho, vou comentar um pouquinho mais adiante na parte da constelação. E o empoderamento espiritual, social, mental, físico, o autoempoderamento, vamos dizer assim. E qual que é o impacto familiar, né, desse papel dessa mulher empoderada? É o fortalecimento de vínculos, que vai trazer um amor incondicional, que já faz parte dessa mulher, uma compreensão mútua, ou seja, eu estou compreendendo, estou te ouvindo, mas você também pode me ouvir. Eu também tenho voz, eu também existo, eu sou única. E isso traz o quê? Também, através dessa compreensão mútua,
diálogos abertos, onde essa mulher se sente segura, além de acolhedora. Ela também precisa muitas vezes ser acolhida, né? Não é só o dar e não receber. Precisa ter um equilíbrio. E nisso temos o que? Temos muitos laços para serem trabalhados, muitas mulheres que podemos entender e compreender, trazendo o que? Esse empoderamento, trazendo uma sintonia maior, equilíbrio de gênero. Então desconstrói, né, o estereótipo de gênero. Ah, isso é de homem, isso é de mulher, isso é de menino, isso é de menina. Não, né? Vamos buscar os direitos iguais no sentido figurado mesmo, né? Eu posso sim fazer isso, né? Isso outro também pode fazer. Eu posso compartilhar disso, eu posso ter uma empatia, né, em relação a tudo isso. Encorajar o espaço de igualdade, né? Então é a busca e a luta que temos até hoje, e creio eu que essa luta não irá acabar, porque essa polaridade masculino e feminino, né, existe dentro de cada um de nós, tanto do homem quanto da mulher. Mas por questões aí ancestrais, o homem carrega ainda muito isso, né? Porque ele tem essa questão do provedor e a mulher de servir. Então a gente precisa equilibrar isso, tá? E a constelação, ela traz esse equilíbrio também, né? Traz a compreensão, traz o entendimento. Vozes que são ouvidas e respeitadas. Transmissão por gerações, né? Então saberes, tradições, valores, a empatia, o respeito, né? Que isso é de geração por geração, e isso sempre vai acontecer, né? Nunca vai acabar, é um ciclo que fecha e abre, abre e fecha, e assim vai. Vamos entender aí o que o sagrado feminino, como que o sagrado feminino pode ser considerado e pode ser trabalhado buscando o seu papel primordial dentro da terapia de constelação sistêmica, das constelações sistêmicas ou constelações familiares sistêmicas. Eu gosto muito de trabalhar com constelações, e tanto familiar quanto empresarial, e existem vários campos. Então eu prefiro deixar constelações sistêmicas, porque toda vez vai ter, né, essa condição familiar. A constelação, ela trabalha isso, seja empresarial, seja financeira, seja, enfim, né, seja o tema que o constelado ele recorrer e escolher, vai ser trabalhado aí o sistema familiar, os sistemas familiares, né? Então, constelação, né, a principal ideia da constelação é levar para o campo as ordens do amor ou as leis sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, a hierarquia é aquela que todo mundo do sistema familiar não veio do nada, veio de alguém. E quem é esse alguém? É a nossa ancestralidade. Então, um pai veio de quem? Veio de um pai e veio de uma mãe. Aquele pai veio de um pai e de uma mãe. Aquela mãe veio de um pai e de uma mãe. Aquele pai, e assim por diante. Então, só vai crescendo. Então, é a árvore genealógica, tá? Então, essa é a hierarquia, tá? Ninguém veio do nada. Todo mundo veio de alguém. O pertencimento é aquele que todos pertencem ao sistema. Ah, mas eu não falo mais com uma pessoa da família que praticamente ela nem existe, eu nem vejo, enfim, não importa. Essa pessoa, ela pertence, ela existe. Ah, mas eu deletei ela da minha vida. Essa pessoa morreu pra mim. Não, ela não morreu. Ela existe. E mesmo falecida, ela também continuará existindo dentro do sistema. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu pertencimento dentro do campo e dentro dessa árvore genealógica. E o equilíbrio, que foi o que eu falei um pouquinho atrás, onde eu coloquei só dá e não recebe, precisa equilibrar. Aquele que só
só faz, só faz, só faz, só faz, só faz, faz com que o outro fique em dívida. E esse que fica em dívida não consegue chegar até onde aquele patamar, né, que o outro só doou, doou, doou. Então precisa ter um equilíbrio, é o equilíbrio entre o dar e receber. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso doar ou dar aquilo que eu não tenho. E também não posso esperar do outro algo que ele não tem para me dar. Só porque eu tenho, o outro tem que ter. Não. E quando eu digo isso, é assim, em todos os sentidos, tá? Seja emocional, seja material, seja físico, tá? Precisa ter esse equilíbrio, porque senão a coisa degringola, não vai para frente. E a constelação sistêmica, ela trabalha o quê? Ela trabalha, de um modo geral, o inconsciente, tá? Para elevar o consciente. Nossa, ficou complicado isso. Vamos lá. Bom, dentro da nossa cabeça existem várias amígdalas cerebrais. Essas amígdalas cerebrais, elas são como se fossem aquelas bolinhas daquele filme Divertidamente, tá? Então nós temos ali uma amígdala familiar, uma amígdala de profissional, uma amígdala da infância, uma amígdala da mãe, do pai, dos sentimentos e assim vai. E aí algumas ficam ali empoeiradas, ficam ali esquecidas. E por algum motivo elas acabam acendendo novamente e sendo trazidas para o nosso consciente através do inconsciente. Ou seja, eu posso estar repetindo um padrão sem me dar conta que eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia, né? Fazendo a mesma coisa que, sei lá, a minha avó fazia, né? Só que eu tô hoje aqui, ó, em 2025, e eu tô repetindo um padrão tão antigo, uma coisa que não deu certo lá atrás e eu tô fazendo de novo. Por quê? Eu estou honrando aquela familiar, aquela peça, né, do quebra-cabeça que ficou silenciada, ou que não foi vista, ou que foi denegrida, ou então foi excluída. Então, por questões ali do campo em si, eu trago isso à tona. E aí tem a ver com a ancestralidade. Então, eu quero trazer para o meu campo, aliás, eu quero levar para o meu campo aquilo que está ali escondido, que eu acho que sei o que é, mas eu não sei fazer direito, ou então eu faço de uma maneira que não está sendo legal para mim, mas eu não estou entendendo por que eu estou com esse conflito. Então vamos desenhar para entender. E a constelação é isso. Ou com pessoas, ou com bonecos, ou na água com os bonecos flutuantes, ou com cavalos, enfim. Mas é ali um campo onde eu levo aquilo que eu não consigo enxergar, que eu não consigo avaliar e muito menos efetuar, porque tem algo ali que está emaranhado. Tem alguma coisa que está dando um nó ali e a gente precisa desvendar. E aí vem muitas coisas para o campo, né? Acaba tendo segredos de família, dores que foram silenciadas, situações de abusos e assim muitas coisas no campo são trazidas para serem acolhidas. E aí como que eu faço isso? Vamos acolher, entender, respeitar, honrar e fazer diferente, né? Liberar isso para que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e, lógico, trazendo o sinto muito, mas fazendo diferente. Então, a mulher na terapia sistêmica, ela traz essas interações e padrões dentro do sistema familiar, como expliquei para vocês agora, resolução de conflitos, que muitas vezes não é dela, ela está carregando, mas que não é dela, melhora na comunicação, porque se ela entende o que está acontecendo, ela vai conseguir transbordar isso de uma forma mais tranquila para os seus e para os próximos. Foco nas relações e não só nos problemas. Ela consegue entender que trabalhando esse campo dela, ela vai ter uma relação melhor com os próximos e com os dela. Promove compreensão mútua, então ela consegue acolher
aquilo que aconteceu lá atrás e entender que ela pode fazer diferente. Ela compartilha dos desafios familiares, né? Ou seja, ela entende o que aquela ancestralidade levou para ela, né? E faz com que ela faça ali de uma forma diferenciada, mas honrando todo o seu sistema, todas as mulheres da família, principalmente do lado materno, tá? Cria laços e reconciliação e ambiente saudável e inspirador, né? Ela estando curada, ela compreendendo tudo isso, ela se sente melhor e ela se coloca mais disponível para tudo, para si própria, para os seus, para os próximos, para o trabalho, para a jornada dela como um todo, e ela se sente uma mulher mais feliz, mais sábia e conduz melhor a sua vida. E aí a constelação ela traz principalmente, né, no papel aí do sagrado feminino, que o sagrado feminino é essa energia, é a energia da mulher, tem o centro uterino, né, que é a casinha ali da conexão com o sagrado feminino, só que não é só ali, é em tudo, né? Nós temos o sagrado feminino já num todo, com a questão da ancestralidade, com a questão genética e toda essa parte feminina, e não importa se é uma mulher, tá? É uma mulher. A mulher, ela tem isso. Se essa mulher, ela tem um relacionamento homossexual, ou bissexual, ou heterossexual, ela sempre vai ter aquele sagrado feminino, tá? É uma coisa que faz parte da mulher, tá? E o homem também tem. O homem também tem a sua esfera feminina. Assim como nós, mulheres, também temos a nossa esfera masculina, que é, né, a questão de transcender e também de reorganização e de impacto ali entre um e outro, né? Para que não fique tudo uma coisa só, né? Então, assim, quando nós temos aí essa questão de lutar, de ser a guerreira, é o nosso sagrado feminino atuando um pouquinho mais como o sagrado masculino. E ao mesmo tempo, quando esse homem, né, ele se emociona com uma situação, de ver algo que impacta, ele está ali dentro do seu sagrado feminino, sendo um pouco mais aguçado. Só que isso faz parte da mulher. Então a mulher, ela tem esse sagrado feminino embutido nela, né? Seja ela uma mulher hétero, mãe, seja uma mulher homossexual, com relacionamento homoafetivo, não importa. A mulher sempre vai ter o sagrado feminino, tá? E é importantíssimo, independente de qualquer situação, trabalhar essa conexão que é tão importante para nós mulheres, tá? Então, a cura da linhagem feminina é a aceitação da mãe, né? Existem muitas constelações que eu faço, onde a maioria, 90% das situações com as mulheres, seja em relacionamento, seja no trabalho, com os filhos, é relacionado com a questão de aceitação da mãe. Porque aí vai vendo a linhagem toda, vai trabalhando o sistema feminino, vai trabalhando o sagrado feminino daquela família, daquela linhagem, e aí então vai entendendo os porquês, né, das coisas que estão acontecendo na atualidade. E aí, rejeição, que aconteceu, abandono, ou silenciou, e então muitas outras situações relacionadas à mãe. Tá? Então, olhar para essa mãe, reverenciar essa mãe que te deu a vida, que te deu o maior bem que é a vida, não importa se ela te abandonou, não importa se você não vê sua mãe, não tem contato, é aceitar essa mãe. Aceitando a mãe, a vida dessa mulher está praticamente 90% aí resolvida para que ela possa encarar ali a sua sexualidade, né? No sentido de desconectar, cortar o cordão umbilical ali e seguir com a sua vida.
reconciliação com a própria feminilidade. Então, aqui tem a ver com o corpo, como eu já falei, com o se amar, o se autoconhecer, né, trabalhar um pouco sua libido, e né, essas esferas que fazem parte da mulher. Liberação de traumas herdados de linhagem materna, né? Tá ligado ali a aceitação com a mãe, a reconciliação também com a linhagem, né, da materna dentro do sistema. E também a ressignificação do papel da mulher, né? Então, sair ali do masculino excessivo, né? Que tem muita mulher hoje que ela ocupa o lugar do marido dentro do sistema familiar. Ah, ela é mulher, ela é casada, ela tem filhos, ela trabalha. Toda mulher faz isso, ou a maioria das mulheres fazem isso. Mas, o que acontece? Ela, às vezes, ela pode estar ganhando mais do que o marido, ela pode estar atuando mais do que o marido pode estar invertendo o seu papel também, né? Hoje existe, não há julgamento, tá? Mas hoje existe muito essa questão dos contratos entre as relações. Então, se tá tudo bem para aquela mulher ser a provedora e o marido, né, ficar em casa, tá tudo bem. O que acontece de errado é quando a mulher ocupa o lugar do marido, mas ela cobra o marido desse lugar que não é dela. E vice-versa. E aí as relações entram em emaranhamento, né? Ou seja, nesse nó onde um ocupa o lugar do outro, mas que o outro também não está satisfeito com aquele lugar que não é seu, entende, compreende sobre isso, mas está ali, né? Então, nesse sentido, se tá tudo acertadinho, o equilíbrio entre dar e receber, beleza. Agora, se tá ao contrário, e mesmo assim tá impactando a vida de um e do outro, aí precisa ser curado, precisa ressignificar, né, esse papel, e aí sair um pouquinho do controle ali, da ação de controle, para ter o que? Um acolhimento desse sagrado feminino, né? Dar atenção àquilo que pulsa dentro do seu feminino. Bom, então finalizando aqui a minha apresentação, eu vou deixar agora um vídeo onde, junto com uma colega terapeuta também, falamos bastante sobre o sagrado feminino, então é bem interessante esse vídeo. Tem o meu ponto de vista, o ponto de vista dela, e depois tem algumas demonstrações também, tanto do resgate do sagrado feminino, quanto também da constelação mesmo, o uso do cone, né, para a constelação, trabalhando o sagrado feminino através da constelação. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o sagrado feminino em relação aos cones terapêuticos, essa experiência super interessante que foi conduzida também, idealizada por mim. O sagrado feminino o processo, seria a parte energética, tá? Relacionado com as características femininas. Todos nós temos sagrado masculino e sagrado feminino. E o que direciona isso? Bom, o sagrado feminino seriam as potências femininas ligadas à nutrição, o gerar, né? O gerar ideias, gerar um filho, o nutrir com ideias, nutrir com o aleitamento materno mesmo, com o corpo da mulher. Enfim, são características que a mulher nasce com e tem que trabalhar durante a vida. O que acontece que, diferente do que iniciou a nossa história do mundo, que nós vivíamos num sistema matriarcal, então a mulher ela já era sagrada, ela era colocada no alto, né, pelas características que a mulher tinha. Como que uma mulher podia gerar outro filho e não morrer? Como ela podia sangrar, né, nos períodos menstruais e não morrer? Então, para o homem, na época, a mulher era sagrada e ela se reconhecia como tal. E isso faz dela muito poderosa, né? E hoje a gente sabe que não são só características físicas, são características psicológicas. As mulheres vêm com essa capacidade que, diferente do homem, que é muito mais ativo, ele é muito mais à força do que a mulher, que é mais sentimental, que lida com os seus pensamentos de uma forma completamente diferente.
não é racional, e sim muito mais sentimental. Então, todas essas características ao decorrer da história fizeram a mulher ser fragilizada, porque como assim? Como que ela pode ser tão poderosa? Ela é poderosa, mas o sistema patriarcal trouxe um outro conceito, né? A partir do momento que nós casamos, se nós nos tornamos propriedade do homem, nós não poderíamos mais usar todo esse poder, né? Como que a mulher ela nasce já intuindo? Como que a mulher conversa com o seu filho através da intuição? O homem não conhece isso. Ele não entende, então é muito poderoso. Então vamos suprimir isso para que a mulher não perceba o poder que ela tem. Então o que é o sagrado feminino? Aliás, o movimento do sagrado feminino é um retrocesso, é um buscar de novo, né, nas mulheres todos esses poderes que são inatos. Então, a nutrição de ideias, nutrição de um filho, o acolhimento, que é muito mais relacionado às mulheres. A mulher, ela acolhe tanto o seu filho, como ela acolhe seu marido, como ela acolhe um amigo, né? Sim, esse acolhimento. A mulher é muito criativa, isso a gente brinca, falou pra Cris que nós somos polvos, porque sim, as mulheres, elas têm uma capacidade de abraçar tudo, de, né? de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. O homem fica chocado, ele fala, como é que você consegue? Então, assim, são capacidades que trazem o poder, o empoderamento feminino. Então, para o homem, é claro, no decorrer da história, a ideia era, vamos destruir essa ideia que a mulher tem esse poder, porque senão ela vai comandar o todo, né? Então a mulher primeiro casou, depois esse homem falava, não, você não pode se relacionar com mais ninguém, mas ele poderia. Então você percebe que houve uma introspecção dessa mulher. Ela não mais se reconhecia como poderosa, porque ela não podia mais ser. E no decorrer da história, as mulheres não só se reconheciam como poderosas, como elas não podiam ser poderosas. Porque a gente sabe que elas eram queimadas, né? E antes era, né? Sim. Das deusas. Olha como que é o paradigma, né, Cris? Lá na antiguidade, lá as deusas tinham esse poder, né? Tinham essa versatilidade de mostrar realmente Sim. o que era a alma feminina, né? E eram valorizadas pelo tal, né? E depois, em outra era, que agora, né, não cabe a gente colocar o histórico todo, Sim. porque é muita coisa, né? Mas depois veio toda essa parte mais patriarcal, onde coloca a mulher como uma submissa, Sim, sim. né? E aí depois agora isso gira e traz aí novamente a alma lá do passado, né? De todas, das deusas principalmente, né? Com a mulher atual. Então quando a gente fala mulher moderna, é a mulher de hoje, é a mulher que é o polvo, né? A mulher, como a Cris falou, que abraça muita coisa, traz muita coisa. E isso conota o empoderamento, Sim. né? Porque o empoderamento, na verdade, é isso, né? Não é só assim, eu sou mulher, vou levantar a bandeirinha da mulher. Não é isso, né? Aliás, o empoderamento está dentro de cada mulher. A mulher pode ser recatada, a mulher pode ser até submissa. Muitas ainda são. Né? E submissa não no sentido de violência, mas por ter uma criação mais submissa, não aceitar mais, não só de um marido, mas de um patrão, de um filho, da figura masculina, né? Aceitar um pouco mais essa situação, porque isso já vem do seu sistêmico, né? Que a gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho na ancestralidade, então dá para entender um pouquinho mais sobre isso. Então ela traz isso. Então, mesmo ela sendo desta maneira, desta forma, ela tem sim a sua alma feminina, o seu sagrado feminino dentro de si e o seu empoderamento. E às vezes o empoderamento dessa mulher não é aquela que vai mostrar para todo mundo que é empoderada, mas é a sua visão conforme uma situação, a sua ação diante de uma situação. Às vezes o calar dessa mulher está sendo também uma forma de se empoderar diante da situação, para que depois ela possa ressignificar isso e colocar para fora. Sim. Né? Nesse sentido, né? O movimento do sagrado feminino, que tem pouco a ver com o feminismo, tá? Sim. O movimento feminista, isso é uma coisa, o sagrado feminino é completamente diferente. Uhum. O sagrado feminino tem a ver com o empoderamento da mulher como um ser sagrado, né? E em nenhum momento se é falado que somos mais do que o homem.
Não, só queremos ter a capacidade, a consciência do que nos cabe, né, no empoderamento feminino. Mesmo porque esse sagrado feminino existe dentro dos homens. Sim. E se eles não respeitam, eles não têm esse olhar para o sagrado feminino, eles não conseguem respeitar a mãe, a irmã e as suas ancestrais, né? A sua esposa, as suas filhas. Se ele não reconhece o sagrado feminino dentro dele, ele não consegue olhar para essa mulher como sendo sagrada, essa parceira, essa esposa, essa irmã. Então, assim... Até mesmo os filhos vindo de um sagrado, né? Sim. Que da contemplação aí, da parte dele, com a parte da mulher, traz aí a configuração do ser que é nutrido por quem? Pela mulher. Sim. Né? A gente trabalha... Isso não significa que o filho seja mais da mulher do que do homem, né? 50% ao equilíbrio. Mas o gerar, né? Por isso que a gente fala que a mãe é o abraço, a mãe é a emoção, é a ideia, a criatividade. O pai é a razão, o pai é o trabalho, o pai é aquela situação mais racional e a mãe mais emocional. Sim. Né? Isso que a Cris explicou é bem isso. Ela explicou o sagrado masculino e ela explicou o sagrado feminino. É porque eu ia falar, né? Existe o sagrado masculino também, que muitas pessoas não sabem. E né? todos nós temos, né? Ambos. A mulher tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. E o homem né? também tem o sagrado sagrado feminino. E o homem feminino. também, que é o yin e yang, né? O quente, o frio, são as duas polaridades. Todos nós temos as duas polaridades, né? E o interessante, então, é que deixar bem marcado isso. Você precisa trabalhar com as duas potências, do sagrado feminino e do sagrado masculino. É claro que hoje você vai perceber o porquê trabalhar o sagrado feminino. Sim. Né? Tá muito relacionado. O sagrado feminino, ele, por toda essa deturpação que ele sofreu, as mulheres gravaram isso nelas. Toda a história, não só delas, mas das ancestrais, como o seu relacionamento, por exemplo, eu com meu pai, com meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos, isso eu falando com o meu relacionamento com o sagrado masculino. Quanto a minha relação com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas amigas. Essas duas potências, elas se relacionam, elas se reequilibram, elas se equilibram. E elas estão todas guardadas num centro energético que fica sobre o útero. Tá? O homem não tem isso? Tem. Fica sobre o chakra sexual do homem. Mas cabe à mulher, muito mais do que o homem, trabalhar com essas energias. Porque a mulher tem centro energético uterino, onde ela guarda todas essas memórias. Imagina você, não só de agora, como o que as ancestrais trouxeram. Né? A gente, quando nós somos gerados, nós estamos dentro da barriga da nossa avó, ou seja, estamos dentro do ovário da nossa mãe, no momento que ela está sendo gerada. À medida que ela, né? Na hora que ela ali teve a divisão e já se sabe que é uma mulher e começa a se produzir os óvulos durante a gestação, né? Então a minha mãe, enquanto estava sendo gerada, já produzia óvulos e um desses óvulos era eu. Eu guardei todas as memórias desde este momento que o óvulo foi gerado dentro da barriga da minha avó. Então é complexo demais. O que a minha avó viveu está gravado em mim. E isso vai muito de frente ao que a constelação traz quando a gente fala vamos resgatar aí a ancestralidade, porque tem às vezes situações dentro do campo que são intrauterinas, né? Justamente por isso, né? Então, como a Cris falou, é um centro energético, não chega a ser exatamente um chakra. As pessoas às vezes confundem com um chakra esplênico, ou até mesmo com o básico, raiz, é como se ele estivesse entre os dois ali, e logicamente quando a gente faz uma limpeza energética, um equilíbrio de chakras, ele automaticamente está sendo limpo também, né? Equilibrado, harmonizado. Dentro do sagrado feminino com os cones, é justamente aquele centro ali, que está mais ali, né? Oculto, vamos dizer assim, que será trabalhado. Então o útero já é por si só, dentro dessa filosofia, o nosso centro energético.
né? E aí onde a Cris colocou que ficam ali, é como se fossem os nossos registros, né? Sim. Acásticos, também conotados dentro desse órgão, né? O órgão, quando eu falo órgão, independente se ele existe ou não, Sim. né, Cris? A energia, né? Porque tem muitas mulheres que já removeram por algum motivo de saúde os ovários, as trompas, o útero, não tem mais ali fisicamente, mas energeticamente ele existe, né? Esses órgãos existem, igual os meridianos de acupuntura, nós não vemos, mas eles existem. Igual os chakras, nós não vemos, mas eles existem, os nossos campos áuricos, a energia sutil existe, né? Sim. Até mesmo a mulher que entrou em menopausa, sim, ela não está mais ativa, mas o órgão tá, a energia o centro tá ali, energético né? tá ali. E aí a sacada de você trabalhar com o cone, né? Porque você imagina uma mulher, ela não tem consciência disso. Uma grande maioria das mulheres nem sabem que tem esse reservatório de emoções. E o fogo aqui, vai transmutar, né? É o fogo que vai trazer toda essa transmutação, Sim. a energia do fogo. Você trabalhando com esse cone, você vai trazer até quase todos os elementos para trabalhar ali essa energia que está estagnada muitas vezes. Está parada ou está exacerbada. Sim. A gente sabe que as mulheres que têm problemas, e grande parte das mulheres tem algum problema no trato geniturinário, está relacionado a memórias, a sentimentos mal cuidados, a traumas, a bloqueios, e que quando trabalhados, cistos ovarianos saem, desaparecem, sim, né? Até Processos, mamários, né? mulheres, mama também. sim, mulheres que não conseguem manter o embrião ali e abortam, mulheres que não conseguem engravidar, não têm libido, né? E pra gente, mulher, né, pra você que é mulher e pra você que é homem, que quer compreender um pouco mais a vida, né, esse mundo das mulheres, nós somos 4 mulheres. Assim, o que acontece, né? Começou a se observar, primeiro, também um pouco sobre a história do sagrado feminino. As mulheres, elas não viviam na natureza. Então, o nosso corpo, na verdade, ele acompanha a natureza. Né? Aí você começa a tomar remédios, você começa a ter um estilo de vida completamente fora desse ciclo energético que é o planeta. E aí a gente começa a ter problemas e não sabe por quê. Porque a mulher, no caso da mulher, ela sempre acompanhou as fases da lua. Então, milhares de anos atrás, quando uma sangravam todas. Normalmente era na época da lua. Né? Elas respondiam na lua nova. Entrava a lua nova e todas menstruavam. E nesse período, elas, como pro homem aquilo era tão sagrado, aquilo era tão extraordinário, elas se recolhiam todas. Todo mundo já deve ter ouvido falar nas tendas vermelhas. E nesse momento, era ali um momento de conhecimento, onde as ancestrais estavam. Um momento ali, né? Que as mulheres tinham direito de falar de assuntos que na época poderiam ser tabus, né? Sim. E assim, veio como muito sagrado e depois, durante muitos milhares de anos, ainda se perdurou as tendas, porque os homens não queriam ver essa mulher que estava sangrando, né? Então, elas entravam na tenda, então nesse segundo momento, onde mesmo que elas não eram muito respeitadas, mas naquele momento elas conseguiam ficar ali e aprendiam com as anciãs, eram cuidadas pelas mães, né? E até mesmo aquela que estava tendo a primeira menstruação, que é a menarca, ela era acolhida. Uhum. Então, era um momento onde as mulheres trocavam conhecimento, eram cuidadas e se permitiam ser sagradas, tá? E aí, como que a gente vê isso no sagrado feminino? Nós vemos que, na verdade, a cada mês nós absorvemos semanalmente um tipo de energia, que a gente denomina como arquétipo. Então, a cada semana, eu me torno uma mulher. Parece maluco, mas não é, né? Você, a cada semana, está de um jeito. Então, quando a lua vai crescendo, normalmente as mulheres são chamadas a se tornarem a donzela. Quem é a donzela? É aquela mulher que tem a energia, que ela faz aqueles projetos. Você quer arrumar sua casa naquela semana, parece que o negócio anda de uma forma incrível. Dá um up, assim, você está disposta a conhecer pessoas, você quer namorar, você está tão disposta. E quando você está bem sincronizada com a lua,
você, na lua crescente, se sente essa donzela. Quando chega a lua cheia, você tá cheia. Você tá cheia de carinho, você tá cheia de oportunidades, você tá carinhosa, você tá Inclusive, a envolvente. oportunidade de gestar, Sim, né? você não. está aberta a receber. Uhum. Então, o seu óvulo é expelido, tá lá no útero, esperando um relacionamento. O corpo espelha essa energia da lua cheia, né? Isso seria um clássico, né, Cris? Se fosse Sim, levar em se consideração se as nós duas. fôssemos Mas- mulheres conectadas com a Isso, natureza. mas como tá? somos Isso é mulheres normal. modernas, né? Cada uma tem uma Sim. perspectiva. Hoje, tudo influencia, né? Alimentação, modo de vida. Então, nem sempre o ciclo vai estar certinho, né? Então, às vezes, a mulher pode estar menstruada na lua nova e Sim. não na lua cheia, né? Sim. Esperando ali por encher o seu ventre com ser ou esvaziar para que o outro arquétipo chegue, Sim, né? sim. Então, assim, é de uma forma clássica, Sim, mas sim. é muito É interessante, só para vocês né? entenderem o que Sim, seria, sim, né? sim. Quando você não foi fecundada, quando a mulher não é fecundada, existe uma frustração. Isso A mulher inconsciente, ela, né? inconsciente, porque tem muita o mulher corpo que não quer nem ter filho. Não, então, mas e tá tudo certo, tá né? tudo certo. Mas inconsciente. É em inconsciente, tese. porque todo mês o corpo se organiza Sim. para Físico, querer né? ser o Biológico. óvulo ser fecundado. Todo mês. É essa a intenção da menstruação, do Uhum. período menstrual. Quando você não é fecundada, mesmo que você não queira, existe essa frustração. Você fica injuriada, você fica desanimada. Ora você tá com raiva, ora você tá chateada. Ora você fala, nossa, é agora que eu vou fazer, porque a raiva vem e você tá poderosa para executar projetos também, pequenos. Você não vai ter muita paciência, mas você tá muito criativo. E aí vem o terceiro arquétipo, que é o arquétipo da feiticeira. Você está feiticeira, você está sensual. É como se você tivesse oscilando. Ora, parece a pessoa que tem O bipolar? toque. Toque não, bipolar. O bipolar. Ora tá animadíssima, Ora você tá tá amorosa, outra você tá raivosa. outra hora você tá desanimada. Ora você quer matar um, ora Aí você quer agarrar um. É aí que entra, né, Cris? A famosa TPM. TPM. Que sim. lá nos tempos remotos não se sabia. Sim. Então eles colocavam, é a feiticeira que tá atacada. Sim, exatamente. A gente tá nesse período de TPM. Muitas mulheres têm TPM. E passando essa semana, vem a calmaria. Você não fecundou, você já passou pelo estresse todo e tem que aceitar. E aí vem a anciã e te convida a se acalmar, a olhar para dentro, né? Olhar para o que você fez durante todo esse período. O que foi bom e o que foi ruim. E o que foi ruim, tá tudo certo, faz parte. Tem Mas outro ciclo para receber. exatamente. Aquilo que não te serve mais, porque você já não pensa daquele jeito, você não quer mais, é nesse momento, através da menstruação, que você libera fisiologicamente o que não te serve mais. Mas emocionalmente, energeticamente, é nesse período também que a gente poderia estar se limpando e deixando ir memórias, deixando ir bloqueios. Ela traz essa consciência. E quando o cone é introduzido nas rodas, e da mesma forma como o cone é trazido para esse resgate de forma individual, ele vai estar facilitando, otimizando ainda mais essa sintonia, porque nós temos aí os 5 elementos sendo trabalhados também, né? No caso, o fogo, que é o primordial, né? O fogo por si só, ele já tem toda essa transmutação, então o terapeuta em cone vai trabalhar aí esse resgate, mas ele vai estar atento à fumaça, à queima do cone, como essa mulher vai estar sendo abordada através da queima desse cone. Então, tudo isso, o cone terapeuta que tem um olhar para isso. Então, quando a gente trabalha em conjunto, né, um terapeuta que vamos dizer assim, mais guiado, especialista no sagrado feminino, vai trabalhar nas rodas. Inclusive, na constelação, a gente traz muito isso também, por conta da ancestralidade, né? Então, tem essa conexão também com o sagrado feminino.
Então, de qualquer maneira, vai estar sendo permeado, vai estar acontecendo esse resgate, né? Essa permissão do resgate, essa permissão que vem da mulher que está se colocando. Então, nós trabalhamos dentro desse sagrado feminino com os cones, os 5 elementos, trabalhamos as polaridades do yin e do yang, porque também temos que dar atenção aos 2 tipos de sagrados, né? Trabalhamos aí a ancestralidade, olha quanta coisa, a psicossomática, né? A questão emocional, mental muito forte, né? E com isso, esse resgate. Então, o cone ele vem para dar um plus. Sim, é uma ferramenta. Então, é uma né? ferramenta. O resgate está sendo onde? No centro uterino. Grande parte, se não todas as mulheres deveriam trabalhar o seu sagrado feminino. Sim. Porque nós temos memórias. E direcionar com o cone, que é uma excelente ferramenta para trabalhar esse sagrado feminino dentro do centro energético uterino. Sim. O próprio fogo transmuta, que é incrível, né? Enfim, essa somatização a cada ciclo não é normal. Não, e até porque também a dor, né, Cris? A dor é um alarme. Isso tanto na parte Sim. biológica, né, quanto na parte energética. A dor, ela serve como um alerta para o quê? Para que você não morra ou que não fique louco. Né? Então, pela psicossomática, né, isso já dos estudiosos da psicossomática, isso vem muito forte, né? A dor, ela serve, olhe para a dor, né? De uma maneira onde você busque uma positividade, é um negativo, mas busque uma positividade para ressignificar isso, para que você seja livrado da morte ou da loucura. Né? E no caso das mulheres, muito tempo lá atrás, né, dos tempos muito remotos, existia muito o que? A histeria. Então aí, nossa, aí já entra Freud. Aí já entra Freud, porque o Freud que foi, né, atrás aí das histerias das mulheres. E aí veio o quê? Veio sexualidade, veio, nossa... E a sexualidade também, quero deixar claro aqui para vocês, sexualidade não significa só, né, a relação homem-mulher, ou hoje, né, existem várias conotações aí de casais, mas ela não significa só a palavra sexo em si, ato sexual. A sexualidade, ela serve para desconectar da sua família de origem, né? Então, para você sair da sua família de origem, pensando numa situação clássica, tá? Assim, existem pessoas que não se casaram, não querem se unir, moram sozinhas. Também tem uma sexualidade ali envolvida, é isso que ela quer para ela. Mas pensando numa forma clássica, a sexualidade, ela traz isso, né? Você se relaciona com uma pessoa, você percebe que essa pessoa vai fazer parte da sua vida, você acolhe essa pessoa, a pessoa te acolhe, e aí você sai da sua família de origem para criar a sua família, né? Você não está deixando essa aqui para trás, você está criando a sua. Então aí já tá vendo como tudo é integrado, né? Aí já tem a constelação junto, né? Sagrado feminino. Então a sexualidade é isso, é você estar bem consigo para que você possa olhar para o futuro. E para isso a sua criança interior, agora chegou a criança interior, que eu adoro. A criança interior vem para te resgatar nisso também. Opa, agora daqui para frente, eu não sou mais a criança que precisa ser cuidada pela família de origem, eu sou a criança que tem que ser acolhida por mim, né? E é aí que funcionam as coisas. Então, muito desse bolo todo aqui, né, traz muito isso, né, Cris? O resgate ao sagrado feminino, né? E é voltando, né? O cone, ele é uma ferramenta para puxar isso, né? Até para puxar. Eu falo que o cone, eu até uso uma expressão, né, com as pacientes, que o cone no sagrado feminino, ele é como se fosse um instrumento cirúrgico ali. Eu acho que é um virar de chave, né? É um instrumento cirúrgico, exatamente. Eu falei, né, pensando aí na minha primeira formação, que é o odonto, é um instrumento cirúrgico ali, que vai ali, ó, cavucar ali o centro energético. Opa, achei um buraquinho aqui. Opa, então agora vamos transmutar isso. Sem dúvida. Tá? Então é mais ou menos isso. É o virar de chave, né? É um virar de chave.
espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo também, para complementar a minha apresentação. E o sagrado feminino, né, só concluindo em relação ao sistema familiar, são dois campos distintos, mas que podem sim se complementar profundamente em processos terapêuticos e de autoconhecimento. Então é tudo aquilo que foi abordado aqui, é trabalhar aquilo que já é seu, né, que já é da mulher, em prol do benefício de uma vida mais saudável, de uma vida emocional, de uma vida física, de uma vida mental mais harmônica, né, tanto para si, né, para que você também esteja disponível aí, para que essa mulher esteja disponível para todos os âmbitos da sua vida. E aqui eu gosto muito dessa imagem, né, da árvore trazendo aí o útero, né, o nosso órgão feminino que só nós mulheres temos e traz aí essa conexão com o sagrado feminino, né, que é o produzir, o fluir, né, e também ali a conexão com o sistema familiar. E aqui as mulheres, né, todas as mulheres ali, as ancestrais, né, levando cura, levando assistência, acolhimento para as novas mulheres, os novos ciclos que irão chegar. Bom, acho que é um pouquinho sobre isso. Então, muitas graças. No final tem os meus contatos, meu Instagram. Podem ficar à vontade, caso queiram me procurar, tirar dúvidas, também buscar pelos meus cursos na Uniabrat, ou até mesmo se colocar à disposição de terapias